Olá, internautas de todo o Brasil. TV Call Center começa ao vivo, agora às 19 horas, na Clique TV, conteúdo UOL. Bem-vindos, então, a esse programa, na qual nós conversamos, então, com vários profissionais do mercado de Contact Center, para melhorar, então, as habilidades e competências e trazer o que de melhor existe em tecnologias, processos e recursos humanos do setor. Nós temos hoje como convidada a Gilmara Lima. O nosso bloco aqui será sobre a parte de recursos humanos e principalmente no que tange a uma alavancagem profissional, ou seja, uma venda positiva dos grandes valores pessoais, né, que todos nós realmente merecemos. Tá? Eu queria deixar um beijo para a Ivanete, uma aluna de serviço social da Ibero-Americana, ali, Brigadeiro, que veio nos prestigiar, então, nessa data. Muito obrigado aí pela tua presença aí. E nós vamos, então, iniciar conversando, então, com a Gilmara Lima. Gil, boa noite. Boa noite. Tá? Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço o convite, gente. Tá bom. Gil, conta aí para os nossos internautas que estão nos assistindo. Nós temos aí internautas de todo o Brasil, porque o setor de call center ele é muito vasto, tem mais de 1.200.000 trabalhadores nesse setor hoje. Perfeito. Mas também nós somos assistidos aí por Angola, Moçambique, brasileiros que estão no mundo todo, principalmente estudantes e trabalhadores brasileiros que estão no Japão e que gostam dos programas da Clique TV e que estão nos assistindo. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Tá? Gil, conta aí para os nossos internautas quem que é a profissional Gilmara Lima, um pouco da sua de parte acadêmica e um pouco da sua formação profissional. Perfeito. Eu tenho como formação publicidade, né, pela EMB Morumbi, tenho especialização pela Unicamp em gestão de atendimento e call center, atuo como executiva de vendas na Capac, que é uma importadora e exportadora de produtos peruanos para o Brasil. Então hoje eu tenho a missão de divulgar uma bebida que é o pisco, né, no Brasil, e atualmente eu atuo mais como consultora de carreira, né, exercendo um trabalho específico, que é análise e adequação de currículo para o mercado. Que bacana. Gostei muito aí que você falou do pisco. Eu provei o pisco a primeira vez aí foi no Chile. Depois a gente muito bom. Realmente seria ótimo se o pisco viesse aí no Brasil assim numa escala um pouco melhor, que hoje é um pouco mais difícil de ser encontrado, a não ser nas grandes mercearias e grandes lojas de importações e impostos. Tá bom. Tá. Ô Gil, a gente fala um pouquinho do currículo das pessoas. E cada um faz o currículo de uma forma. Muitas vezes a pessoa faz muito rapidamente, coloca muitos dados pessoais, quase não põe dados profissionais. Outras vezes ele deixa erros de português, ou erros de construção, erra o e-mail, ou coloca e-mails indevidos. Então, muitas vezes eu acabo recebendo um currículo bom, e aí você vai ver o e-mail, está assim, a gata do Messenger. Outro dia eu recebi uma que é assim, rosavermelhadanoite@hotmail.com. Eu não posso encaminhar um currículo desse para empresas, né, para a RH das empresas. Então, eu queria até que você falasse um pouquinho aqui como que você vislumbrou essa nova atividade do mercado e algumas recomendações aí que você tem. Tá, perfeito. O que eu identifiquei? Nós temos uma frente de crescimento, né, nos próximos 10 anos, por conta de todos esses projetos que estão ocorrendo no Brasil, e a gente ouve falar que o mercado está aquecido. E teremos Copa do Mundo, teremos Olimpíadas também. Muitas oportunidades. Mas, em contrapartida, a gente identifica que existem muitas pessoas com uma dificuldade na recolocação. Né? Então, parece que as informações elas não se encaixam. E, mais agravante que isso, as pessoas não conseguem fazer um currículo adequado e atrativo o suficiente para avançar no processo seletivo dentro das empresas. Então você pega um currículo exatamente desestruturado, que não consegue passar uma informação nítida
da experiência profissional, que é o mais relevante, ou ele se dispersa muito dando ênfase a adjetivos, a qualidades, que nesse primeiro instante não é o mais importante, né? Sou muito bom, muito dinâmico, muito hábil, sou excelente nisso, ou pior do que isso é também a falta de conteúdo, né? Então a pessoa trabalhou na empresa, mas ela não consegue passar nenhuma informação que realmente agregue valor para aquela nova contratação, né? Para que o gestor do RH se sinta realmente motivado a conhecer esse profissional, né? Então realmente as informações não é nem por conta do próprio layout, mas na verdade dessa informação articulada no documento. É muito deficiente, essa acho que é a palavra correta. Tá. Não, realmente você está certo, porque a gente depara com alguns currículos que ou a ordem, né, também não está correta, então ele coloca uma graduação, depois ele coloca a pós-graduação, aí ele coloca o fundamental, depois ele põe o ensino médio, as datas de quando ele terminou não batem. Ele fez não existe uma coerência, né? Não existe uma coerência. E muitas vezes ele cita que trabalhei numa empresa de tanto a tanto. Então, se ele não coloca os cargos ocupados lá dentro, dá a impressão que ele entrou em um determinado cargo e permaneceu até a saída dele. Ou seja, parece um tipo de um funcionário público que entrou para ficar naquele tipo de função específica e acabou se aposentando. Então as empresas notam que falta um pouquinho, agregar um pouquinho de valor sobre isso. Ou no objetivo, por exemplo. Às vezes a pessoa passou por uma diversidade de empresas, atingiu uma série de conhecimentos, mas no objetivo ela coloca tudo. Então, obviamente, se você não cria um foco também, quem quer fazer tudo, né, você entende que também não faz nada. Né? Então, parece que a pessoa vai ser funcionário único, ela sabe fazer tudo. Ela sabe fazer o comercial, financeiro, administrativo, intercâmbio, relações humanas. Então, assim, você precisa ter foco e ter um critério para enviar esse currículo. Né? Então, assim, existe um pouco dessa preguiça mental de pensar realmente qual que é o objetivo desse currículo. Né? Analisar a empresa, dentro dessa empresa, qual vaga que me interessa. Tudo isso é um preparo, um planejamento para essa pessoa que busca uma recolocação. Né? E o currículo, ele é o coração, na verdade é seu cartão, né, de apresentação do seu histórico profissional. Então, os profissionais, em poucos momentos, têm a oportunidade de realmente se dedicar a fazer um currículo coerente. Então, por conta disso, existe essa deficiência, uma coisa até natural, né? Ok. Gil, por que os profissionais não conseguem se recolocar com tanta facilidade? Existem alguns critérios assim, bem distintos, né? Uma, eu acredito que seja a capacitação, né? As pessoas almejam melhores oportunidades, né? Mas nem sempre vem de encontro ao que a vaga tem, né, como perfil. Então, a pessoa ela tem um conhecimento, por exemplo, de supervisor, mas exerceu atividades gerenciais, mas não se capacitou também. Então, aliado à formação, né, é realmente a experiência que agrega, a capacidade de desenvolver outras atividades também, né, e, obviamente, ter isso bem mapeado no currículo, né, criar uma condição de se vender, né, dentro dessa nova oportunidade. Então, tem que calhar, óbvio, o seu momento, né, com a oportunidade de mercado. Então, você pega uma esfera, por exemplo, executiva, vai ter menos oportunidades. Então, às vezes a pessoa está buscando e dentro, às vezes, de um mercado específico, obviamente, pode não ser que só seja atingido com tanta facilidade. Mas é um conjunto de coisas, né, que fazem com que ele permaneça, acho que em torno hoje, até de pesquisas, em torno de 6 meses, considerado normal hoje no mercado. Então a gente pode estender isso às vezes até para 1 ano. Tá, ok. Você falou uma coisa muito importante e a gente vê aí uma série de pessoas fazendo os currículos, se baseando em modelos já existentes, mas muitas vezes ele não está vendável. Ou seja, até a disposição do corpo do e-mail, do Word em que ele está posicionado, né? Muita coisa fora do padrão e principalmente quando você nota, ele não está vendável. Ou seja, a pessoa que lê, né, vai falar, puxa vida, mas o que essa pessoa tem como valor agregado? O que ela tem realmente para oferecer? E ela tem que ler nas entrelinhas
o quanto que aquela pessoa é capaz de oferecer em relação aos outros currículos que estão sendo também vistos naquele momento. Você compartilha disso? Compartilho. Existe até um desespero, às vezes as pessoas vão incluindo fotos, maneiras alternativas de chamar a atenção, que chamam a atenção mais para o lado negativo, né? Então, pessoas que estão com roupas inadequadas, em lugares impróprios, que obviamente no currículo não faz sentido nenhum, né? Então, tudo isso é fora, mas não é a mais adequada, né? Então, na verdade, a minha finalidade é justamente nortear essas informações, mas não no sentido do próprio layout, mas sim de passar essa informação importante, que agregue, relevante, de acordo com o objetivo, porque ela pode mudar, né? Ok. E se colocar foto, não coloca foto de 20 anos atrás, né? Com certeza. Senão, na hora da seleção, nem é reconhecido lá naquele momento, lá e fica alguma coisa um pouquinho diferente. E o mesmo digo para os cursos, né, extracurriculares. Não adianta você colocar um curso que você fez há 10, 15 anos atrás. Ele se torna obsoleto, né, do início da sua carreira. Não faz o menor sentido manter ele. Então a gente percebe exatamente, entra aquela questão, a pessoa ela não se qualificou o suficiente, ela não se atualizou. Então aquele histórico eu acho que é até pior, porque ele dá uma conotação de pessoa que realmente não buscou. Parou no tempo. Exatamente, então ele acha que está sendo bom, mas de acordo com o critério do avaliador, isso pontua até negativamente. Ok. Não, bacana. A Ivanete que está nos assistindo deve se recordar, e normalmente em uma das aulas da faculdade eu falo para o pessoal fazer o currículo normal e um currículo daqui a 50 anos, e de vez em quando comparar os dois e ver o quão próximo um do outro vai chegando. Mas é bom que você dá uma luz no fim do túnel. E as pessoas, então, têm uma possibilidade de vislumbrar um pouco mais fácil isso. Tá? Ô Gil, qual o maior erro que você identifica nos currículos que você analisa? Acho que o principal de todos são os adjetivos próprios, exaltando qualidades que não são pertinentes à atividade profissional. E muito eu também. Exatamente. Né? E existe um valor agregado muito grande de responsável. Todo mundo é responsável por tudo. Então você pode ler a maioria dos currículos, a pessoa é responsável por isso, eu sou responsável, e eu sou bom, que faço, excelente. São verbos que não agregam valor no trabalho em si. Porque na verdade isso óbvio, na condição do trabalho você acaba enxergando, mas esse não é o momento de mencionar isso, né? Então às vezes fica até uma coisa pretensiosa, né? Assim, passa uma má impressão para o avaliador. Ou às vezes ele pode dar a impressão que a pessoa não sabe delegar. Exatamente. Se a pessoa faz tudo, dá a impressão que é uma pessoa altamente centralizadora, que consegue fazer tudo, não precisa de ninguém, então vai ser um opressor quando for um executivo que não vai saber dar ordem direito. Na verdade, a adequação é isso, a pessoa não fez sozinha. Então, participei, atuei, né? Porque existem áreas correlatas que também estão envolvidas. Divide, né? Aquilo, exatamente, né? Exatamente. Tá, bacana. Gil, qual o tempo médio para a recolocação de uma pessoa, então, no mercado? Olha, eu sempre digo o seguinte, em tempos de crise as pessoas estão se reinventando. Então, isso vai muito de cada profissional. A primeira coisa é o network, né? Muitas vezes as pessoas não dão a devida importância de montar o seu network. Não, então network não é só amigos, são pessoas... Explica bem essa parte do network. Nós temos pessoas aí com 18 anos que estão ingressando agora no mercado de trabalho e seria interessante que eles tivessem assim, uma ideia bastante simples, mas com conteúdo do que é o network. Tá. O network nada mais é do que a sua rede de relacionamento, pessoas que você atua, trabalha diretamente, que sabem a forma como você trabalha e que você mantém um contato, às vezes não precisa ser de grande proximidade, porque obviamente amigos é uma conquista, mas que você pode a qualquer momento mandar uma mensagem, pedir um favor, trocar uma informação, né? Você mantém esse relacionamento, né? Mesmo saindo da empresa, você tem uma ligação. Então isso é muito importante, porque são nesses momentos em que a gente pode contar com a ajuda desses profissionais, né? Então as pessoas elas não se dão conta da importância disso. Então nesse momento a gente identifica o quanto é importante, né? Às vezes eles acham que é só no momento que eles estão inseridos naquele contexto. Bacana. Gil, e como que você considera o serviço prestado
nos departamentos, aí, ou diretorias de recursos humanos ou talentos humanos aí das empresas? Olha, infelizmente eu não posso falar por todos, mas posso falar de causa e efeito porque eu faço muito currículo e a gente identifica que é muito deficiente. Por quê? Existem áreas específicas, por exemplo, se você vai analisar um currículo de alguém que trabalha na área de call center de informática. Muitas vezes o avaliador, ele não sabe, ele não tem um critério de conhecimento para avaliar o entrevistado. Essas áreas de TI, por exemplo, tem essa deficiência. Como que alguém pode falar de você de uma atividade que ela não tem base nenhuma, né? E acho que o mais agravante mesmo, que gera muita frustração e tristeza, é a falta de feedback. Isso, infelizmente, não tem nada que desculpe isso, daquela coisa de vou te retornar, e a pessoa não tem nunca mais um contato nem por e-mail, nem por telefone. Quer dizer, se a pessoa não tem um parâmetro de esperar um mês, diga-se que a vaga ou fechou, né, escolheu outro profissional, mas tem aquela ansiedade, né, dessa devolutiva, né, olha, realmente não avancei, não faço mais parte do processo. Isso são todas as empresas, acho que 90%, né, vai desde um cargo básico a um nível executivo, existe essa falta de feedback, de retorno do processo seletivo. Olha, agradecemos a presença, uma coisa até padrão, seria muito simples, né, tendo a internet, não existe hoje e é em todas as empresas. E que deixa de ser um respeito para as pessoas que foram lá para tentar se qualificar. Infelizmente, acho que acho que os gestores teriam que avaliar, né, essa atividade. Eu acho que seria de bom tom, né, dar esse retorno para o profissional. Às vezes a pessoa, lógico, não vai saber o motivo pelo qual não avançou, mas saber que não está, né, eliminar essa ansiedade, poxa, realmente não aconteceu, seria muito importante. Tá ótimo. Gil, mais uma pergunta. O que você considera importante para que o currículo seja atrativo? Ele tem que facilitar o avaliador no entendimento da sua experiência profissional. Isso básico. Se o avaliador ele tiver dúvida, né, ele parte para o próximo. Ele não vai ter o carinho de ligar e perguntar, mas o que significa isso? Não existe time para isso hoje. Uma linguagem muito clara. Corporativa e clara. Né? Não pode ser uma linguagem formal, por exemplo, que dá uma conotação de amizade, ali é um vínculo, né, empregatício, mas realmente passe todas as informações com clareza, coerência, né, exatamente nessas datas, do que realmente foi desenvolvido, se agregou alguma coisa e qual o objetivo. Então tem que ser um currículo máximo 2 páginas, né, tem que ser bem enxuto, que eu acho. Eu acho que isso facilitou a vida do avaliador e ele vai ter mais chances de ser convocado para a próxima etapa, que é o presencial, que eu acho que essa é muito importante. Mas a primeira, que é a seleção do currículo, ela é 70%. Né? Porque se você for eliminada nessa primeira etapa, você não consegue nem se mostrar na segunda. Né? Então é cruel. Tá ótimo. Internautas que acabaram chegando agora ao trabalho, em casa, acabaram ligando então a internet. Nós estamos ao vivo no TV Call Center. A nossa entrevistada de hoje é a Gilmara Lima, uma profissional que faz um trabalho aí, vamos dizer, de higienização dos currículos e que fornece então subsídios e elementos para que eles sejam mais atrativos e vendáveis. É isso? Exatamente. Tá. Se você tiver alguma pergunta, você pode clicar aí, né, ou mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br e nós estaremos respondendo ao vivo para vocês. Tá? Gil, no seu trabalho específico, né, muitos profissionais eles vão atrás para algum socorro. E qual que é o perfil dos profissionais que atualmente você então está fazendo esse tipo de trabalho? Na verdade, o perfil é bem diversificado, né? Tem pessoas que estão iniciando, né, a sua vida profissional, então são acadêmicos formandos, tem profissionais de diversos segmentos, gerenciais, né, nível gerencial, e até executivos e muitos consultores para venda de prestação de serviços. Então ele é bem eclético
em termos da formatação do conteúdo da informação. Então, são vários tipos de profissionais. Ok. Você tinha me falado um exemplo de um currículo extenso que você pegou e que você, então, pegou pontos fortes, é isso? Para que ele ficasse atrativo, mas do ponto de vista corporativo, é isso? Exatamente. Então, eu já efetuei trabalhos de receber 8 páginas e deixar em 3, né? Ou criar uma formatação de pessoas que têm um curso superior, tem 2 páginas, mas não consegue ter a quantidade de entrevistas adequadas, e depois dessa readequação elevar em 100%, inclusive na questão da faixa salarial, porque a gente conseguiu realmente passar, né, o que ele teve de experiência e objetivo, que acho que é o mais importante, né, criou um foco para o currículo. Bacana. Porque muitas vezes o pessoal pensa que volume vai fazer diferença, mas uma coisa, às vezes o entrevistador ou pessoa que está a cargo daquela vaga, ela abre então o Word, se ela vê que tem 10 páginas lá, ela desiste. Desiste. Ela vê só o nome e sobrenome. Coisa escrita. Então, bastante objetivo, mas que realmente saiba... Passe o recado, né? Sem dúvida. Chico, como é que funciona o trabalho de análise e adequação do currículo? Eu recebo o currículo por e-mail, né? Então é um trabalho bem rápido, que não tem necessidade do presencial. Eu leio, né? Identifico as informações de como está a estrutura desse currículo, né? E de acordo com essa estrutura, né, eu presto a consultoria. Então eu dou a devolutiva explicando como ocorre, né? Normalmente depois que é fechado essa prestação de serviço, eu marco um horário, geralmente à noite, para entrar no MSN, no Skype. Então, eu busco entender exatamente, né, eu anoto todos os meus questionamentos de quem é o avaliador de uma empresa. Então, é como se fosse uma entrevista online e de acordo com esses subsídios de informações, eu faço o currículo. Bacana. Né? E também faço junto uma carta de apresentação, que normalmente é utilizado bastante, né, para você vender, para que dê essa curiosidade de a pessoa realmente ler o currículo. Então ali essa ressalta carta, algumas qualidades e virtudes, né? A formação, né, o foco, algumas responsabilidades que ele tem são pertinentes a essa vaga, né? Com o nome, deixa um espaço para o nome do gestor, se ele tiver, o nome da vaga também, que é um link, né? Então tem que ser bem apresentável para que a pessoa abra o currículo. Bacana. Gil, é bem interessante porque o universo, a gente pode considerar o que for, são pessoas. Pode ser a maior empresa do mundo, pode ser o máximo de links de relacionamento que as empresas possam ter o maior de todos os faturamentos, ser o maior de tudo. Ela é formada por pessoas e essas pessoas realmente merecem ser bem analisadas. É muito caro esse serviço que você presta ou não? Não está aqui para perguntar, mas está ao alcance então das pessoas. É um curso super atrativo mesmo, porque a adequação é de acordo com o que eu vou fazer para o currículo. Certo. Obviamente, currículos que demandam mais energia, que tem, né, mais robusto, mas tem currículos que são muito mais simples de ser elaborados. Então o curso é de acordo com essa própria análise. E é factível, né? Então, para as pessoas. Né? Na verdade, eu tenho minha página pessoal no LinkedIn, tenho os depoimentos lá, obviamente. Bacana. Eu vou pedir agora no final do programa que você fale sobre isso, tá? Perfeito. Bacana. Como você enxerga a sua prestação de serviço no mercado? Eu acho que é um nicho novo, né? Porque eu me identifiquei em poder ajudar os profissionais, porque em alguns momentos me vi diante dessa situação e acho que é uma ajuda, porque é a vida da pessoa, né? Você se coloca numa situação que você procura emprego, você tem experiência, mas você não consegue se vender para o mercado. E às vezes é um ajuste, né? Na comunicação daquela informação. Então eu faço com muito carinho, porque mesmo depois que eu entrego esse trabalho, eu continuo prestando consultoria sem cobrar nada. Então a pessoa teve uma dúvida, ela manda no e-mail, ou se ela se sentiu desconfortável com alguma pergunta diante de uma entrevista, ela me retorna e a gente ajuda juntos a entender o porquê desse desconforto, né? De acordo com a experiência dela, para que ela possa realmente superar isso e avançar numa outra entrevista ou nessa mesma, para que ela se sinta segura e firme que a conduta correta para que a pessoa realmente passe uma boa imagem dentro da entrevista e avance, né? E consiga o objetivo dela. Bacana.
Nós temos espaço para uma última pergunta, né? Ok. O bate-papo está muito legal, mas nós temos aí, então, daqui a pouco mais um entrevistado, que é o Roosevelt, da Hoje Telecom. E eu queria que você, qual mensagem que você deixaria então para esses profissionais aí que buscam uma recolocação? A primeira mensagem é que eles não percam a fé, a esperança, né? Eu sempre digo que tudo na vida passa, né? Inclusive este momento. E ninguém é bom em tudo. Então, às vezes, tem profissionais que me falam, me sinto envergonhado, não sei fazer meu currículo, né? Tenho tanta experiência, sou formado, executivos. Não tem problema nenhum. Ninguém precisa ser bom em tudo, né? Para isso existem os prestadores de serviço. E que para que eles revejam exatamente pessoas que possam ajudá-los e eles mesmos se ajudarem nesse processo. Porque tem que ser uma aprendizagem, né? Exato. Obviamente não é, às vezes, uma primeira vez, pode ocorrer várias vezes. E a gente tem que ter a tranquilidade de entender esse momento, né? Até para que ajude a gente a passar por ele, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é isso, é realmente identificar em que momento, será que eu preciso mesmo de ajuda? Então ele tem que ter esse time, será que meu currículo está bom? Será que estou pecando em alguma coisa? Ele tem que ter essa avaliação crítica dele mesmo, não só com o formato do currículo, mas com o posicionamento dele diante do mercado. Tá bom. Gil, deixa então seus contatos, e-mail, telefone, fique à vontade aí para as câmeras. Meu e-mail é gilmaralima@ig.com.br, o meu celular é 011 9395 7603. Estou à disposição de vocês para uma consulta sem compromisso. Vocês podem enviar seu currículo, que eu vou avaliar com todo carinho e dar um retorno para vocês. Somente se vocês informarem que assistiram ao programa, né, terei uma enorme satisfação em respondê-los. Ok. Pessoal, os nossos agradecimentos para todos vocês que dedicaram o seu tempo e a sua atenção para ganhar um pouco mais de conhecimentos, né? Meus agradecimentos pessoais para Gilmara Lima, uma grande profissional. Tive a felicidade de lecionar para ela na pós-graduação da Unicamp, né, há alguns anos, e eu fico muito feliz quando a gente vê as pessoas crescendo e trazendo aí boas informações para o mercado, principalmente essa na qual uma decisão para que você tenha um futuro melhor ou não possa ser alcançada dessa forma, tá? Então, meu muito obrigado. Eu peço que vocês permaneçam conosco e voltaremos daqui a pouco com mais um programa TV Call Center. Até mais.